participado de atividade assim, Tadeu? Virtual, não? Não. Só aquela do SP Prev, lembra? Que estavam fazendo um desconto Lembro, legal. Eu participei lembro, daquela lá, né? eu lembro, sim. Bom, vamos conversar aqui um pouco entre nós, porque eu estava exatamente falando para a Neuza agora há pouco, e uma das dificuldades nossas, principalmente o pessoal da área dos jovens há mais tempo, dos aposentados e aposentadas, uma das dificuldades nossas, certamente estão ou está vinculada à questão virtual, à questão da operacionalidade em relação às redes sociais, né? A gente sabe transmitir alguma coisa de um para o outro, mas às vezes operacionalizar, entrar numa conversa. Muitas vezes nem todo mundo tem segurança ainda, né? Tem facilidade. E nós, hoje, as redes sociais, de fato, significam uma realidade, né? Objetivamente é uma realidade que está posta, e nós precisamos minimamente dominar a participação nas redes sociais, porque também é um espaço de diálogo e de disputa também de narrativas, né? Disputa de narrativa. Então, nesse sentido, que eu acho que não dá para pensar hoje em dia na militância política, na militância sindical, não dá para pensar de abrir mão, por exemplo, da influência das redes sociais na vida das pessoas. Não dá, né? Eu sei que na nossa juventude nós não temos talvez o preparo necessário, o domínio necessário, mas é importante e é necessário fazer uma conversa e tentar. Nós estamos tentando ver se as pessoas incorporam isso enquanto um elemento objetivo. Quando nós pensamos nessa conversa, tinha 5 pessoas na reunião. Das 5, tem eu e a Neuza, que os demais ainda não chegaram e também não sei se vão chegar, né? Que se comprometerem a participar. Mas, de qualquer forma, qual que é o objetivo dessa conversa aqui? O objetivo dessa conversa seria bater um papo, um diálogo entre nós, né? Conversar um pouco sobre a situação. A pauta central é a reta final das eleições, o impacto das eleições na educação, como já vem acontecendo, e a continuidade disso no que implicaria, e também o que cada um está pensando em relação a isso. Então, acho que nós podemos falar aí uns 3 a 5 minutos cada um, pode ser? Primeiro, a gente se apresenta o nome. A sua fala, Tadeu, está um pouco baixa, né? Pelo menos eu estou aqui observando. Então, a gente, talvez aumentar ou falar mais perto, ou aumentar um pouco o som. Então, fazer uma rápida apresentação. Eu sou fulano, ou Beltrano, ou ciclano de tal. Se quiser falar um pouco da vida, das lutas, do que passou tal. Nós estamos gravando isso aqui, então a gente tem que ter uma certa cuidado, porque depois nós nos comprometemos em divulgar para as pessoas essa conversa nossa aqui, para estimular as pessoas a participarem, entendeu? Para ver se a gente chama mais gente É uma para reunião poder sindical. ser proativo nas redes municipais. Então é isso, eu passo a palavra então para o Tadeu, 3 a 5 minutinhos, para ele falar um pouco concretamente, se apresenta rapidamente, e depois, qual a sua impressão nessa reta final das eleições agora? O que está em debate, o que está em jogo no país, tanto do ponto de vista geral quanto do ponto de vista educacional. Depois a Neuza, depois eu falo um pouco também, e chegando mais gente, a gente abre, se não chegar, a gente vai depois divulgando isso aqui para poder na próxima ter o dobro de pessoas no mínimo. Pode falar, Tadeu. Ok. Eu sou José Tadeu Avelino, fui professor até 2014, quando me aposentei, e a situação política no país é grave, porque é difícil acreditar com tantos acontecimentos praticamente comprovados que tem gente ainda que vai votar na extrema-direita. Isso significa que a esquerda precisa crescer mais ainda, divulgar mais ainda essa situação para o país, para o Estado, para o município, para os grupos sindicais, grupos sociais, e melhorar também a comunicação nas redes sociais, Instagram, Facebook,
o próprio WhatsApp mesmo, né? Fazer uma divulgação maior. Eu participo, por exemplo, de vários grupos políticos, por exemplo, como Estamos com Lula e outros no WhatsApp. E aí eu tenho bastante informação do que vem acontecendo. E vejo a importância de nós engajarmos na luta pela democracia, pela educação mais decente para nossos jovens e que professores sejam reconhecidos. Na saúde também, né? Ainda, embora o Brasil tenha o SUS, que é uma referência internacional e que atende milhões de pessoas, atende muito bem milhões de pessoas que, por exemplo, não podem pagar um plano de saúde, né? Divulgar que a esquerda que conquistou tudo isso. A direita, na realidade, só quer destruir, quer privatizar tudo e, e privatizando a gente sabe como fica difícil para o povo. Veja a Sabesp agora privatizada, a água ficou mais cara, ficou comprometido o abastecimento em muitas regiões. É isso, é a minha colocação, né? E que nossos deputados de esquerda trabalhem mais em cima, né, dessas privatizações que só prejudicaram o nosso povo. Aqui no nosso estado de São Paulo, essa privatização do metrô, das linhas de trem, causaram mais problemas ainda, que quando eram do Estado, não que o funcionamento fosse muito bom, mas pelo menos era melhor. Então, temos também que lutar contra essas privatizações, voltar voltar num governo que acabe com tudo isso. Eu também sou muito revoltado também com esse monte de praças de pedágio em todo lugar, às vezes prejudicando até quem vai trabalhar, né? Quem trabalhar e para chegar da sua casa até o posto de trabalho tem que pagar pedágio, por exemplo. Embora pague com desconto, mas está pagando, né? Pagando para ir trabalhar. Então, isso eu acho um absurdo. E essa criação aí, sei lá, esse aumento anual do pedágio, para mim não havia necessidade também. Para mim nem deveria existir pedágio. Eu sou contra. Embora em algumas rodovias a gente vê melhorias por conta da cobrança de pedágio. Mas eu acho que em mais de 50% a gente vê estradas ruins e pedagiadas. Uma estrada que é bem ruim é a Marechal Rondon, que, que liga lá o lado noroeste, lá de Bauru ali. Aquela é uma estrada que é pedagiada. Minha filha morava lá em Bauru, então eu ia muito lá e tinha 3 praças de pedágio quando eu trocava de rodovia. Ia da Castelo para a Marechal Rondon. E quando chega, a Castelo é muito bem cuidada, é uma estrada muito bem cuidada, mas pedágios caríssimos. Hoje tem 2 praças consecutivas de pedágio lá que custa mais de R$ 20. Você paga R$ 20, anda mais ou menos 30, 40 quilômetros, paga mais R$ 20 até sair para rumo a Marechal Rondon. E essa Marechal Rondon é cheia de buracos, cheia de coisa, e é pedagiada. Quer dizer, as concessionárias que ganham com isso não fazem nada da estrada, não fazem reforma, não fazem recapeamento, não fazem nada. Então, esse governo Tarcísio aí é muito ruim, né? Muito ruim. É um forasteiro que veio aí do Rio de Janeiro e, para mim, a máfia aumentou aqui no. Além do nosso PCC, ainda tem o Comando Vermelho lá
no Rio aqui, está se instalando aqui também. Eu não sei se tem a ver com o Tarcísio, se não tem. Precisa ser investigado também. E aquela denúncia que eu fiz do SP-Prev também, Legal. deve ser. Já deu tempo já? É isso, mas pode concluir, pode concluir. Então, o SP-Prev, a gente tem que usar nas campanhas na esquerda aí contra aqueles descontos legais lá, contra o Tarcísio de Freitas. Eu tenho que responder. Eu tenho provas robustas, eu até faria depoimento, apresentações, mostrando como é feito o cálculo do imposto de renda, como deveria ser, né? Porque o SPPREV não usa a tabela de 2026. Ele está usando a tabela de 2025. Por isso que vem esses descontos legais. Eu, por exemplo, no último mês aí eu tive um desconto de cerca de R$ 400, era para não vir nada. Né? Agora, eu gostaria de saber também se os funcionários públicos, principalmente os professores da ativa, também estão sofrendo, está sendo usada a tabela de 2025. Eu não sei, precisaria investigar, porque eu não tenho mais contato com ninguém que está na ativa. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Valeu, bacana, sua conversa extremamente importante no contexto das nossas conversas. Neuza também é uma companheira aposenta. Nós aqui somos jovens há mais tempo, nós não estamos no aposento, nós estamos na luta, né? É verdade. Então, boa tarde, né, novamente ao Tadeu, Divani, chegou aí agora, Aldo. Eu sou professora Neuza, né, sou aposentada também, né, e é, a gente ainda conseguiu pegar uma aposentadoria, né, porque a situação hoje está bem mais difícil para o pessoal se aposentar. É, mas, como diz o Aldo, né, a gente está aposentado, mas não está preso nos aposentos, né? A gente continua na luta aí, porque é, a situação é muito grave, né? É muito grave mesmo. E para quem viveu, né, eu no meu caso, desde a década de 90 aí nos movimentos, né, de professores, aposentar significa ter mais tempo para a luta, né? Então é nesse sentido que eu continuo, né, aqui. Estou como conselheira, né, como RA na APOESP, é, hoje na subsede Tatuapé, porque eu moro aqui em São Paulo, né? Apesar de grande parte da minha luta ter sido no ABC, né, em Santo André, desde 2016 eu estou aqui em São Paulo. E me aposentei por aqui, né? Então a minha subsede hoje é a subsede Tatuapé. E também estou junto com o Aldo aí na luta, né, pelo ensino de filosofia, hoje filosofia e sociologia, né? A gente faz parte aí da direção da Profib e é uma luta mais dramática ainda, né, por conta dessa política nefasta aí dos governos, primeiro PSDB, agora esse governo Tarcísio aí, que pretende a extinção do ensino de humanas, né? E quando se fala em extinção do ensino de humanas, as duas disciplinas a serem penalizadas são filosofia e sociologia. Então, a nossa luta hoje, além de a luta geral pela educação como um todo, ela é mais intensa ainda porque a nossa luta também mais especificamente pelo ensino, pela manutenção do ensino da filosofia e sociologia. Né? Então, é isso. Com relação ao esse período, né, que a gente está agora, né, entrando de campanha eleitoral, eu creio que
O Tadeu, aqui na fala dele, falou muito de privatização, né? E quando a gente fala de privatização, a gente sabe que a tendência desses governos aí é realmente levar o serviço público, educação, saúde, segurança, à precarização para poder privatizar, né? Então é isso que a gente está vendo, né? Essa política aí do governo Tarcísio aí tudo é no sentido de levar à privatização, né? Então esse momento aqui para nós é crucial, né? Porque nós sabemos que tanto aqui na LESP como no Congresso Nacional a maioria, né, das bancadas defende essa política neoliberal. Nós precisamos é, é, não só ter a consciência, porque nós temos consciência, por isso que estamos na luta, mas muitas pessoas que não estão na luta e que ainda mantêm, né, uma consciência é, atrasada, né, que não consegue perceber isso. Então a gente precisa também começar com essas pessoas, né? Porque daqui até o final do ano é a chance que nós vamos ter de mudar esse congresso, de mudar a LESP e trazer mais pessoas, né, que defendem, que tenham ideias progressistas e de esquerda, né, para que possam defender, de fato, no nosso caso aqui, uma educação de qualidade. Então, acho que para iniciar um pouco isso, né, que eu queria trazer, mais para a gente aprofundar aqui no debate. Tá bom, por enquanto é isso. Legal, Neuza. Neuza. Aqui também está o Dilvanir. O Dilvanir é professor também, jovem há mais tempo, militante histórico, ajudou muito nas lutas. E também é escritor. Tem vários livros publicados aí, tá agora também fazendo um trabalho bom. Gil, nós estamos fazendo uma conversa aqui que tem um objetivo, que é estimular uma parte, grande parte da nossa galera aqui, dos jovens há mais tempo, a usar a ferramenta virtual como instrumento também de conscientização e socialização do conhecimento. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de acessar a uma reunião virtual. As pessoas têm dificuldade de fazer o Gov lá, tem dificuldade mesmo. Tem inclusive o Alan, que é um companheiro que está solidário ajudando a gente na POSP, ele está dando plantão. Amanhã, por exemplo, tem um plantão para poder ajudar as pessoas a tirar foto, enquadrar, acessar, porque o governo, se puder dificultar a vida nossa, o máximo ele faz, né? Mas ele tem. Então, nós temos muita limitação. E entender outra coisa de que as redes sociais hoje têm um poder político de, de influência na cabeça das pessoas fortíssimo, não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Ganha uma eleição quem tiver, digamos assim, um grande aparato virtual. E aí eu estou dizendo que fosse ético como nós defendemos, mas para eles vale qualquer jogo. E para se contrapor a isso, não adianta cada um ficar isolado, conversando com o seu grupo, ou no isolamento. Não, a gente tem que fazer uma conversa como essa e vamos depois publicar essa conversa nas redes sociais, aqui nesse grupo e em outros, para poder as pessoas entenderem de que é importante participar também desses debates. Então, Gil, a conversa aqui é o seguinte: o que fazer? Nós que somos jovens há mais tempo, temos uma experiência muito grande na luta sindical, nos embates contra os governantes ao longo de décadas. O que fazer nessa reta final das eleições que aí se encontra? Então, você se apresenta dentro de um minuto ou dois, depois fala os 3, 4, 5 minutos. Qual é a sua opinião nesse momento de conjuntura, na reta final dessa campanha? Só pedindo para quem tiver com os telefones, com o microfone aberto, feche para não dar interferência. Tá bom? Ok, tá me ouvindo? Tava aberto aqui o trem aqui, ó.
Então, você me pegou assim no pulo. Como é que eu vou falar uma coisa assim de uma vez? Ó, eu vou falar uma coisa que eu falei em Itanhaém. A mulher me chamou para falar lá. Eu participei de uma feira lá em Itanhaém no fim de semana. Eu falei assim que toda vez que alguém me pede para falar em público, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque aí eu primeiro não sei o que falar, né? Aí eu falo, depois que eu termino de falar, eu falo, aí eu passo, eu termino de falar, terminou, aí eu fico, mas caramba, eu não falei aquilo, eu precisava ter falado aquilo outro, mas se eu pudesse falar de novo, eu falava aquilo. Aí por isso que eu escrevo, porque quando eu escrevo, eu errei, corrijo, faço de novo, faço a próxima edição, entendeu? Mas aqui, olha, meu nome é Gil Vanir, eu sou professor e sou escritor e agora estou abrindo a minha atividade para criar também os livros dos amigos, né? E por incrível que pareça, nesse momento que a tecnologia está tão poderosa, para fazer um livro hoje ficou uma coisa muito mais tranquila, né? Você não precisa ser um grande editor, ter um, ter um parque gráfico para você montar um livro e fazer, entendeu? Você usa as tecnologias que você tem, os amigos, divide aí os conhecimentos de todo mundo e o livro fica pronto. Posso contar que o livro que está ficando pronto agora, Aldo? Posso? Então, o primeiro livro que eu estou fazendo fora do livro que eu escrevo, para mim, é um livro chamado Até que John Chegue. Quem que é o autor? Aldo Santos, que foi lido também pela minha amiga Neuza. O livro ficou lindo. Aí eu falei para Ana Valim, o Aldo gostou? Ela falou assim, ele gostou, mas ele não é assim, viado que nem nós. Fala, ai, que lindo. Aí tá bom. Se ele gostou, já está de bom tamanho. Mas assim, nesse momento que nós estamos vivendo um momento de tecnologia que assim, ela encanta e amedronta. E para nós que somos jovens há mais tempo, acredito que é o pior momento de choque de geração que a gente possa estar vivendo na história da humanidade, certo? Quando Dom Quixote estranhou os moinhos de vento, porque ele estava saindo da Idade Média e indo para a Idade da Tecnologia, era uma coisa demorada, sabe? As mudanças demoravam meses e anos. Hoje as mudanças demoram minutos. Uma coisa que está acontecendo agora, o cara lança uma nova ferramenta e em 5 minutos muda tudo. Ontem a turma estava usando Orkut, agora depois vem Instagram, agora tem outro nome aí, que um nome que eu não sei como é que é. Então as mudanças são muito rápidas e a gente que é jovem há mais tempo não consegue acompanhar. Eu não sei se os outros conseguem, eu não consigo. Comida pro gato. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com a tecnologia. E quem me salva aqui é o Alan, que de vez em quando, como ele mora aqui, né? Então ele acaba me salvando muitas vezes. Mas eu tenho muita dificuldade. A direita está vindo com tudo com essa tecnologia. E com tudo com dinheiro, sabe? Pela primeira vez na história, eu me sinto assim, sabe quando você sente pés e mãos atados, sem saber o que fazer? Uma coisa que eu vi ontem, o César Tralli e a Renata, eles entrevistaram pessoas, é o Jornal Nacional na Rua, e eles foram no Rio de Janeiro, no Meia, visitaram tanto a Central do Brasil como a Fiocruz. Mostrar as contradições entre a Fiocruz, né, que é um grande laboratório, e o local onde ele está, que é ali no Meia, né, no meio da violência, dos tiroteios. E uma das coisas para mim que eu fiquei observando é que as pessoas que estavam sendo entrevistadas, as duas pessoas que foram destaque, foi uma menina negra e um menino negro. Ela, por exemplo, fazendo medicina.
Então, falando no momento de eleição, falando do SUS, e falando em medicina, e falando em Fiocruz, aquela menina negra e aquele menino negro não estariam ali como estudantes universitários, nem o rapaz que é pesquisador da Fiocruz, que também é um homem negro, se não fosse o programa do governo Lula, se não fossem as universidades criadas, se não fosse o ProUni, certo? Se não fosse o FIES. Então, esse assunto, você pega hoje no G1, por exemplo, quem tem facilidade, abre o G1, mostra a tecnologia e fala, tá vendo a entrevista da Globo? Essa menina negra que está aí não estaria aí se o governo não fosse o Lula que tivesse criado as universidades e as oportunidades. Eu bato muito na ideia, é o seguinte, a minha mãe, ela fala assim, aquilo que você não quer, você não fala, sabe? Porque o que você fala acontece. A palavra tem poder. E o Aldo até falou um dia que não tem ninguém para fazer mais campanha para o outro lado do que a própria esquerda, porque fica o tempo inteiro reproduzindo o que eles não fizeram, batendo, entendeu? Eu prefiro muito mais falar daquilo que o Lula fez, sabe? Daquilo que o governo progressista faz, das escolas. Gente, quando o Lula pegou o governo em 2003, né? Tinha em torno de escolas federais, tinha 150, ele entregou 300. Universidade, ele fez 30, fez 18. Campus universitário, fez uma pancada. Foram em torno de 170, aí juntando campus e campus universitário, mais universidade, mais os institutos federais, foi em torno de 170 escolas, sabe? E esse patrimônio, essa riqueza de coisa que o Lula criou, a gente precisa levar para o povo. Não adianta falar o que o outro não fez, mostra o que o Lula fez, sabe? Mostra o que foi feito. Olha, quando o Fernando Henrique pegou o governo, e ele entregou no dia que ele entregou, no ano que ele entregou, em 2002, o Brasil estava produzindo 90 toneladas, 90 milhões de toneladas, não sei, um negócio assim. Quando o Lula entregou, 12 anos depois, né, que inclui 2 anos de Dilma, o Brasil estava produzindo 180 toneladas. Então, se você pega os números assim, são gigantescos, entendeu? E a gente não aproveita, a gente não fala, sabe? Existe uma birra também da esquerda, que a esquerda também tem mania de querer dar uma, uma queimadinha no governo do PT. Acho que é hora de esquecer que o Lula é do PT e pensar que o Lula é do Brasil, né? Nós agora temos uma luta que é maior do que as nossas diferenças. É mais ou menos por aí que eu acho. Legal, Gil. Legal. Uma boa mensagem importante, né? Uma mensagem no contexto das nossas conversas aqui. Queria dizer duas coisas rapidinho, para a gente já ir para o encerramento, porque a nossa ideia é ficar uma coisa leve para que outras pessoas depois assistam o que foi o nosso bate-papo aqui, o que foi a nossa reunião virtual, o que foi a nossa leituração. Eu usei a palavra leituração tudo junto, porque dá a ideia de leitura de mundo, da realidade e a ação neste mundo e nesta realidade. Então, a palavra leituração, ela tem essa dimensão. Mas eu queria me dirigir aos colegas jovens há mais tempo, a população de uma maneira geral, que é o seguinte: nós podemos fazer bastante coisa e mais do que já estamos fazendo. E precisamos fazer. Porque a dimensão humana, a dimensão antropológica, a dimensão nossa, dos humanos, ela exige compromisso com a sociedade, com a comunidade. Eu não posso pensar só em mim e dizer, olha, eu já resolvi minha vida, me aposentei, tenho meu saláriozinho. Esqueça isso, você tem que ter uma dimensão de saber o seguinte, e os que virão? Como que vai ser a vida dessas pessoas? Nós hoje estamos na escola concluindo as nossas escolas, e o governo está tentando privatizar as escolas.
Então, para onde que vai essa comunidade? Para onde vai esse povo? Para onde vai, por exemplo, São Bernardo do Campo ou o Estado de São Paulo, num governo que esse ano demitiu, no começo do ano, em torno de 40 mil professores ficaram desempregados pela categoria O. 40 mil, a demissão em massa. E o concurso aberto, e o governador e o secretário não chamam o concurso, não chamam os concursados, e aqueles que passaram no concurso ainda são obrigados a fazer uma prova se quiserem dar aula ano que vem. Isso é uma verdadeira violência contra a vida da nossa categoria. Verdadeira violência. É uma violência com os alunos que estão fechando as escolas no período noturno. 260 mil alunos foram excluídos da sala de aula. Ora, nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, mas eu já estou. Não podemos ser egoístas de achar que já fizemos tudo. Não, nós temos muito que fazer. Uma vez eu estava. Logo contar a historinha para vocês de um minuto. Logo quando minha mãe faleceu, eu estava muito para baixo, né? Deprê e tal. Aí eu fui numa reunião com o velho Plínio de Arruda Sampaio. E o Plínio era uma reunião e ao mesmo tempo era o aniversário dele de 80 anos. Aí eu falei, pô, mas 80 anos, ele falou assim, aí fez um discurso, olhou para mim assim e falou, Aldo, ó, vou dizer para você uma coisa. Eu faço 80 anos, tenho muita energia, os melhores anos da minha vida são aqueles que virão pela frente. Aquilo rapidamente me animou, entendeu? Me animou, falei, ué, eu com 60 anos, eu acho 50 e pouco, 60 anos, desanimado, achando que estava no fim da carreira, né? Um cara com 80 anos vem aqui e fala que 80 anos, os melhores dias e anos da vida dele são os que virão pela frente. Eu falei, não tenho o direito de ficar quieto também num canto, ou como dizia o Raul Seixas, com a boca escancarada, com dente ou sem dente, esperando a morte chegar. Não tem condição de fazer isso. Nós que somos aposentados, ou jovem há mais tempo, de São Bernardo, da região do ABCD e do estado de São Paulo, nós precisamos ajudar, estender a mão àqueles professores que hoje estão com dificuldade, que muitas vezes não podem ir a uma assembleia, porque se for, vão ser demitidos. Nós temos que ter essa disposição, essa disponibilidade e essa relação para com o outro, de ponte. Quando nós chegamos aqui no universo, muita gente também veio antes da gente e construiu pontes para nós passarmos. Nós não vamos demolir as pontes, nós vamos arrumar as que dá para arrumar e construir novas pontes, porque nova geração está chegando para poder transitar, para passar nesses caminhos que nós passamos, eu digo nós, eu particularmente, com muita dificuldade, do ponto de vista de uma família de imigrante, como é grande parte de todos nós aqui que estamos vivendo. Nós em São Bernardo do Campo, por exemplo, nós perdemos nesse último governo. E é revoltoso a gente perder, por exemplo, o atendimento como no Hospital São Bernardo. E a gente achar que está tudo bem, não fazer nada, não fazer protesto. Porque a gente não reúne um grupo de aposentados aqui, vamos para lá, fazer protesto, falar com a gestão, querendo que retome esse hospital. Ah, mas eu não vou fazer isso. Tá bom, você não faz agora, mas se tu tiver um ataque, se tu tiver, por exemplo, eu não estou torcendo para ninguém, mas na nossa condição isso está no horizonte, infelizmente está no horizonte. Se a gente tiver, por exemplo, qualquer colapso, qualquer problema cardiológico, qualquer problema de AVC, acidente vascular cerebral, a gente vai até chegar lá em São Paulo, lá no servidor, companheiro e companheira, a gente já era. A gente já era. Eu sei disso porque eu trabalhei na enfermagem, sou auxiliar de enfermagem, trabalhei 12 anos no Hospital Mandaqui. Eu sei que o socorro imediato tem um papel de preservação da vida extremamente importante. E a gente tem 200, 300 num grupo desse, e as pessoas ficam ali. Claro que você tem que discutir o seu problema. Claro que todo mundo tem uma agonia sobre a nossa finitude. Eu tenho uma agonia sobre a minha finitude. Mas quanto mais eu fico pensando nela, mais perto ela chega. Então eu tenho que pensar numa dimensão maior, numa dimensão solidária, numa dimensão de ajudar os outros companheiros, outras companheiras. E nesse sentido, nós podemos fazer muito. Para concluir, nós podemos fazer a nossa parte. Ligar para os amigos, para os parentes, para os primos, para os
Fala, olha, gente, nós precisamos mudar o voto, não podemos reeleger o Tarcísio no estado de São Paulo novamente. Ele vai acabar com a educação pública, como já está acabando no estado de São Paulo. Ele vai militarizar as escolas. Ele vai mandar embora, fechar todo o período noturno que o garoto da periferia não tem mais onde estudar e onde poder ter um acesso como nós tivemos. Nós precisamos só aluno do período noturno. Se tivesse escola fechada, eu tinha estudado aonde? Eu ia fazer o quê? E certamente grande parte também aqui estudou no período noturno da nossa juventude. Então, ser socialista não é com a mão retida, escondida, é com a mão estendida. Nós precisamos também estender a mão para as novas gerações que estão vindo. Ah, mas eu não estou legal, mas ninguém está legal como 100%. Mas nós temos que viver. E se a gente ficar pensando no pior, pior será. Então nós estamos fazendo um chamado para as pessoas retomar as lutas que nós precisamos retomar. Não podemos desanimar. Nós temos que falar aqui para os aposentados. Vamos marcar um dia para ir em frente ao Hospital São Bernardo. Dizer para esse governo que ele é criminoso, que com essas medidas de tirar um hospital como esse, colocar um hospitalzinho pequenininho lá em São Caetano, que não dá para atender toda a demanda, isso também é contribuir com o feminismo, com a morte das pessoas precocemente. Então, assim, eu fico revoltado, faço a minha parte, como nós quatro, que estamos, cinco estamos fazendo aqui, mas nós estamos pedindo para as pessoas também vir para ajudar a não eleger esse governo no estado de São Paulo, fazer uma política para poder tirar esse secretário de Educação, que é o empresário da educação, sequer é da educação. E mais do que isso, a eleição para presidente da República não está garantida. Tem uma margem ali pequena. E como nós sabemos que a nossa eleição não é só eleição no Brasil, é uma eleição contra grande parte dos algozes da América Latina, que são os presidentes de extrema-direita. É uma eleição que pode, a qualquer momento, ter, já como está tendo a intervenção americana. Então é momento de nós cerrarmos fileira, urgentemente fazer campanha, um voto vai fazer a diferença nesse processo na reta final das eleições. Fica o chamado, e se as pessoas quiserem, viu, Gil, Tadeu, Neuza, nós podemos até marcar aqui virtualmente, para facilitar a vida das pessoas, alguma espécie de oficina para facilitar e informar e orientar como participar das atividades que as redes sociais propõem hoje. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós estamos fazendo bastante, mas podemos fazer mais, tá bom, gente? Não é um desabafo isso, não. Isso é consciência política efetiva, né? Ela pode ser traduzida no ímpeto ou com pouco desabafo, mas é a consciência de que nós estamos fazendo bastante, mas precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo. Fechei minha conversa por aqui, já falei bastante também, não dá, né? Aí não dá. Gente, podemos deixar essa mensagem aqui gravada para todo mundo? Sim, Podemos? sim. Já são 45 minutos, vai ficar um pouquinho, muita gente pode assistir. Podemos fechar por aqui já a nossa conversa? Ainda não, eu quero fazer uma sugestão aqui. Sugestão, vai lá, Tadeu, sugestão. Está aberto para sugestão, mas rapidinho, 2 minutos para não passar de 1 hora. Não vai dar nem 1 minuto. É o seguinte, faz uma colinha da cédula dos nossos candidatos no grupo Jovens há Mais Tempo, com a foto deles. Começa Lula, Haddad, a Tebet, a Marina Silva, os nossos deputados Gianazzi e a Luciana Cavalcante. Aí a gente repassaria para outros grupos, para outras mídias. Se você conseguir fazer isso, eu agradeço. Pô, nós vamos pensar nisso, uma cédulazinha para ajudar a cédula tal, para ajudar Boa, legal. Mas com a Tudo bem fotinho isso, do lado. a sua sugestão está ótima, Tadeu. Com a fotinho do lado e, se possível, com a descrição, principalmente dos nossos deputados, né? Os outros não precisam muito. Do Gianazzi e da Luciana Cavalcante. Tá legal. Perfeito. Tudo bem? Podemos? Acho que dá para fazer isso sim. Dá para fazer isso sim. Não sei se tão rápido, por exemplo, mas nós vamos fazer Não é isso. tão rápido, mas também essa campanha eleitoral do primeiro turno é muito curta, né? É curtinho, 40 minutos, 40 dias pela frente aí já. 42 dias para a eleição. 42 dias, digamos assim, não é proporcional aos 40 anos no deserto de Moisés, mas ela é rápida, né?
A gente pode parecer 40 anos, que vai ser sofrida, né? Mas É 40 verdade. dias, 45 dias dá para a gente segurar essa bronca mesmo. Fechamos, gente, então? Fechado. Fechamos. Obrigado mesmo Fechamos. pela participação, obrigado, Tadeu. E Cidinha e Tadeu, que tá aqui A Cidinha não falou, aparecendo. hein? O dia não Não, está aí, não assim, falou, eu não não, sei se. é que meu contato, bem, Cidinha, Tadeu, Cidinha é minha esposa. Tá, Ela é legal. professora também, ela é professora Pronto, mas também, se mas ela estiver por aí e quiser falar também, fica à vontade, viu, Tadeu? Não não, tem ela problema não nenhum. está por aqui, não. Tá bom, bacana, obrigado, Tadeu. Giovanni, obrigado, viu? E vamos acertar aquele negócio lá do livro rapidinho. Gente, um abraço a todos e todas e vamos participar. Vamos participar, É. vamos tomar conta das redes sociais. Um abraço, obrigado pela atenção de Falou, todos e tchau. todas. Tchau, Tchau. gente. Tá.